queridos, graça e paz, que alegria ter você aqui conosco. Sou o pastor Márcio Santos e esse é o meu canal, um canal feito para abençoar a sua vida através do conteúdo bíblico. Estamos começando uma nova jornada, um novo propósito, lendo agora o livro de Romanos juntos e vamos enxergar e viver o novo de Deus para nossas vidas. Quero desafiar você a estar conosco, são 16 dias, 16 capítulos, um por dia, e iremos receber as revelações e o entendimento para entrarmos no novo de Deus. Pega a tua Bíblia já, nós vamos começar com o primeiro capítulo de Romanos. Esse capítulo começa com uma das maiores saudações do apóstolo Paulo. De todas as epístolas que ele escreve, essa é a maior saudação. Paulo se anuncia como chamado, como apóstolo, como servo de Cristo. E aí depois ele entra exatamente na revelação do novo de Deus, que é sobre o Evangelho. O Evangelho é o caminho para o novo. O Evangelho é o caminho para o novo. Você pode escrever isso aí, se você tem como, deixa registrado aí nos comentários, o Evangelho é o caminho para o novo. Versos 16 e 17 do capítulo 1, a Bíblia diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Uau, que princípio poderoso aqui! O Evangelho, ele revela, sobretudo, a justiça de Deus que é recebida pela fé, transformando a vida de uma pessoa. A nossa vida é transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Não é pelos nossos esforços, não é pelas nossas obras. Aqui Paulo deixa muito claro que o caminho para viver o novo é quando nós deixamos o Evangelho transformar a nossa vida. Eu não sei se você já teve uma experiência com esse Evangelho, espero que sim. Esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que muda, esse Evangelho que restaura, que nos reposiciona. O texto-chave aqui, exatamente no verso 16 e 17, ele revela que o Evangelho é o poder transformador de Deus. O Evangelho é o poder transformador de Deus. Transforma o coração de uma pessoa, transforma a natureza de uma pessoa, transforma o caráter de uma pessoa. O Evangelho, quando chega nas nossas vidas, ele tem poder de transformar, tem poder de restaurar, tem poder de nos acessar ao novo que Deus tem. Então o Evangelho é esse poder que transforma, que justifica um homem ou uma mulher pecador e o capacita a viver uma nova vida. Esse Evangelho é o Evangelho de Cristo, que pega uma pessoa que era pecadora, justifica perdoando a sua vida velha e o capacitando para viver uma novidade de vida. A fé é exatamente o meio pelo qual essa justiça é acessada. Então, do início ao fim da jornada espiritual, é pela fé que nós acessamos esse poder. Existe um poder liberado do alto para a nossa direção. Existe um poder que exatamente está nesse Evangelho, no cumprimento das boas novas. O que é o Evangelho? É a boa notícia de salvação. É crermos que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E é pela fé que nós acessamos isso. Não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, é só pela fé. Então confie no Evangelho diariamente, vivendo pela fé em Cristo, não por obras ou por méritos próprios. A revelação central aqui de Romanos capítulo 1, para viver o novo de Deus, é que a fé no Evangelho é o caminho para receber a justiça de Deus e experimentar a transformação. O que você mais precisa hoje, a transformação que você mais almeja hoje, ela está disponível no Evangelho, no poder do Evangelho de Cristo. Então Paulo enfatiza que o Evangelho é o poder de Deus para salvar e também para renovar. Essa justiça não é alcançada por esforços. Por mais que a gente faça tudo, por mais que a gente se esforce para ser perfeito, por mais que a gente se esforce para andar na linha, mas nunca será sobre o nosso esforço, sempre será sobre o poder atuante da palavra de Deus nas nossas vidas. E aí nós precisamos desse renovo, nós precisamos acessar esse novo através da fé, que era capaz de nos conectar. Conecta o crente para aquele que crê, conecta ele à graça divina. E aí nos faz viver o novo de Deus. Isso envolve três coisas. Primeiro, envolve crer no Evangelho. Você precisa crer no Evangelho de toda a sua força.
Você precisa crer no Evangelho com toda a sua fé. Aceitar que a morte e ressurreição de Cristo são suficientes para justificar e transformar uma pessoa. Isso é crer no Evangelho. É aceitar que a morte e ressurreição de Jesus é suficiente. Não é sobre rituais religiosos, não é sobre objetos religiosos, mas é apenas você crer na morte e na ressurreição de Jesus como algo suficiente para perdoar os seus pecados, suficiente para transformar a sua história, suficiente para te dar um futuro e um destino. É simples assim, você precisa crer que Jesus morreu naquela cruz e a morte dele é suficiente para transformar a sua história. Segundo é viver pela fé. A fazer da fé o fundamento diário. Você precisa todos os dias fazer isso, confiando em Deus para a orientação de um novo caminho que você vai trilhar, confiando em Deus para a orientação de uma renovação da mente, uma renovação do seu coração. E terceiro, abandonar o velho. Você precisa deixar para trás o velho. Esse que se faz nova todas as coisas na sua vida. Então, rejeitar a idolatria, rejeitar o pecado, buscando a justiça de Deus em todas as áreas da sua vida, é isso que você precisa hoje, rejeitar velhas práticas, rejeitar pecados velhos, rejeitar pecados de estimação que você vem carregando, erros do passado. Você precisa rejeitar, uma decisão de rejeitar pela fé isso. E aí, como eu posso viver o novo de Deus? Primeiro reconheça a revelação de Deus. Veja a sua glória na criação e na palavra, cultivando um coração grato. Era isso que Paulo estava falando aqui nesse capítulo 1. Deus, ele é poderoso. Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos. Paulo estava dizendo, você precisa reconhecer a revelação de Deus, quem Deus é, o que ele é capaz de fazer. E aí você vai enxergar a sua glória na criação da palavra, cultivando um coração grato. Você precisa disso, um coração grato, grato pelo sacrifício, grato pela morte de Cristo ao seu favor. Segundo, arrependa-se da idolatria, identifique e abandone qualquer coisa que substitua a Deus em sua vida. Está na hora de você deixar o seu coração ser tomado apenas pela presença de Jesus. Tem coisas, tem pessoas, tem lugares que roubam o Senhor do nosso coração. Você precisa deixar o seu coração ser totalmente envolvido pela presença de Jesus. Terceiro, confie no Evangelho, viva pela fé, crendo que a justiça de Deus transforma você de fé em fé. Como diz aqui o verso 17, de fé em fé a sua vida vai sendo transformada. Dia após dia você vivendo pela fé, e tão somente pela fé. Por último, busca a justiça divina, alinhe suas ações, pensamentos e escolhas com os valores do reino, guiados pelo Espírito Santo. Coloca a tua mente para funcionar como a mente do reino, coloca os seus valores como valores que o reino ensina, coloque seus princípios para funcionar como princípios do reino. E a sua vida será transformada e você experimentará do novo de Deus. Paulo ensina nesse capítulo 1 exatamente esse caminho. Ele traz essa revelação, dizendo que para vivermos o novo de Deus, nós precisamos exatamente da fé no Evangelho e entendermos a justiça divina e acessar essa transformação para nossas vidas. A revelação principal aqui é clara. A fé é o caminho para acessar a salvação e a renovação contínua. A fé é o caminho e o único caminho para acessarmos a salvação e a renovação contínua. Então esse capítulo nos inspira a confiarmos no poder do Evangelho e, sobretudo, a abandonar o velho homem, abandonar a velha vida e viver plenamente a nova vida que Deus nos oferece. O Senhor te oferece algo novo hoje para você viver. E o acesso a essa novidade é pela fé. Então que você possa ser inspirado nesse capítulo 1 a se tornar um homem ou uma mulher de fé nessa geração. Deus te abençoe poderosamente. Você leia e medite, deixe a palavra falar com você até transformar a sua vida. Espero você no próximo episódio. Até lá!